A paz do Senhor a todos. Então vamos dar início à escola bíblica, em nome de Jesus. O tema, a família do rei. Vamos orar, pedir a bênção de Deus para esse estudo. Senhor Deus, nesse momento aqui, mesmo separados fisicamente, mas unidos em espírito, estamos aqui dando início aqui na igreja de Itapevi a mais uma escola bíblica, Senhor. A mais um momento de ensino, de estudar, de compreender a Tua palavra. Hoje nós vamos falar da família do rei, a família do rei Jesus. Nós vamos aprender um pouquinho sobre por que Mateus escreveu esse livro, Mateus escreveu esse evangelho, né? A quem ele dedicou, qual o motivo, mas nós sabemos primeiramente, apesar de tudo, de todas as circunstâncias, foi para mostrar ao homem a salvação que veio ao mundo através de Jesus Cristo. Ó Pai, que cada irmão, cada irmã, que onde estiver, possa aprender um pouquinho mais a Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, estamos dando início a mais uma nova série de lições. Como os irmãos sabem, por motivos, né, assim, dessa pandemia, as lições não chegaram a nós ainda, elas estão paradas, né? Tanto que a igreja disponibilizou algumas lições aí para que os irmãos pudessem baixar, né? Eu tirei uma cópia aqui, só da capa da lição, que é o que nós vamos estar estudando, lições bíblicas, a série Deus Conosco, né? Estudos no Evangelho de Mateus. Vamos estar falando sobre o Evangelho, o estudo sobre Deus conosco no Evangelho de Mateus, tá? Tá certo, irmãos? Essa é a lição, tá? E nós vamos estar falando especificamente da família, tá certo, irmãos? Família do rei. Vamos estar introduzindo essa série de lições. O texto base nosso aqui, na lição vai estar na NVI, versão NVI, vai falar assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Na versão aqui Almeida, diz assim: livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Praticamente a mesma coisa, tá, irmãos? Então, o objetivo dessa lição hoje é apresentar informações introdutórias ao Evangelho de Mateus. Vamos estar introduzindo o Evangelho de Mateus e analisar o trecho inicial que trata da genealogia de Jesus. Vamos falar um pouquinho mais sobre a genealogia de Jesus, a fim de desafiar você, né, todos os estudantes, a exaltar o Senhor Jesus por sua maravilhosa graça e soberania. Nós vamos estar procurando, esse é o nosso objetivo. Se ao final da lição nós aprendemos um pouquinho mais sobre a genealogia de Jesus, se nós conseguimos exaltar o Senhor Jesus por sua maravilhosa graça e soberania, nós vamos nos dar por satisfeitos, tá bom, irmãos? Aqui, o que nós vamos estar estudando então? Como nós falamos, nós vamos estar baseados sobre o Evangelho de Mateus, e a série de lições é o estudo, né, sobre Mateus, falando sobre Deus conosco. Jesus é conhecido, né, o Emanuel, o Deus conosco, e é o que nós vamos estar trabalhando. E na conclusão do livro, nós vamos falar o quê? Que Mateus queria trazer para nós. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então começa o Evangelho de Mateus com o nascimento de Jesus e termina com essa afirmação de Jesus. O Deus conosco falando assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então foi a promessa dele que não só a partir do seu nascimento, mas depois da sua ascensão, ele continuaria conosco, tá bom, irmãos? Então, nós vamos estudar a lição. Primeiramente, nós vamos estar de olho no texto bíblico, né, que é a primeira parte da lição. Nós vamos estar trabalhando algumas partes. Nessa questão de olho no texto, nós vamos falar sobre o autor do Evangelho
Mateus, que foi Mateus, né? Vamos estudar um pouquinho sobre ele. Nós vamos falar sobre o propósito de Mateus escrever esse livro. E vamos, por último, nessa primeira parte, falar um pouco sobre a genealogia de Jesus. Tá bom, irmãos? E para terminar, nós vamos estar de olho na vida, na nossa vida. Aí nós vamos tentar aplicar esses ensinamentos de Mateus à nossa vida. Tá bom, irmãos? E vamos lá então. Evangelho de Mateus. Quem foi o autor? Quem foi o autor? Mateus, né? Quem é Mateus? Mateus. O nome de Mateus significa dom de Deus ou dádiva de Deus. Mateus também é chamado de Levi, né? Lá em Marcos e Lucas, trata também chamado de Levi. Aí o pessoal pergunta, qual que é o nome? É Levi ou é Mateus? Alguns supõem que é Levi porque Levi pertencia à tribo de Levi. Então, Mateus da tribo de Levi. Ou então, Mateus foi um nome que Jesus deu a ele. Assim como deu a Simão, passou a se chamar Pedro, Levi, após ser chamado por Jesus, Mateus começou a ser, Levi começou a usar o nome de Mateus, que seria dádiva de Deus ou dom de Deus, né? E onde estava Levi ou Mateus na sua conversão? Ele era um publicano da região de Cafarnaum, cidade na Galiléia, próxima ao Mar da Galiléia, onde foi desenvolvido amplamente o ministério de Jesus. Então o Mateus, né, ali cobrando os impostos, ele estava bem, assim, podemos se dizer, informado sobre as atividades de Jesus naquela região. Então, não foi naquele momento do chamado dele, que podemos dizer assim, que Mateus realmente conheceu Jesus. Ele tinha visto falar, ele sabia das ações de Jesus. Mas nós temos ali naquele momento que Jesus o chama. Então, na região de Cafarnaum. E qual que era a profissão de Mateus? Mateus era um cobrador de impostos. Cobrador de impostos. E os cobradores de impostos, eles não eram bem vistos pela sociedade judaica na época. Porque os cobradores de impostos, ou os publicanos, eles eram tidos como... Imagine um país dominado e aquelas pessoas colaboravam com o inimigo que dominou o seu país. Então, os publicanos, ou os cobradores de impostos, eles eram tidos como colaboradores com o inimigo, colaboradores com os opressores. Então, a sociedade, as pessoas ali, não aceitavam muito isso. E esses cobradores de impostos, o que acontece? Eles tinham a autorização de cobrar os impostos, ele tinha que mandar uma quantidade para o império, para o Estado, para o governo. Só que ele também tinha a liberdade, assim, de fazer o quê? Cobrar um pouco a mais, porque dali ele tiraria o ganho dele. Dali ele tiraria a maneira como ele iria sobreviver. Então eles acabavam cobrando muito mais os impostos, né? Para poder ficar um pouco mais para ele, e ele também acabava enriquecendo. Não sabemos o caso de Mateus. Mateus não fala sobre se ele era um cara rico ou não, como no caso de Zaqueu, mas é isso que realmente se passava. E os publicanos, eles eram tão assim detestados pelas pessoas, que eles estavam na mesma categoria de pecadores. Imagine você ser uma pessoa que está associado, quando você vai se colocar uma lista de ações, uma lista de ações assim, negativas, ou de pessoas negativas, você encabeçaria esta lista. Sempre quando as pessoas se referiam a pecadores, colocava antes publicanos e pecadores, né? É a mesma coisa que você fala isso. Quem que é as piores pessoas das sociedades? Pecadores, ou publicanos, pecadores, prostitutas, ladrões, e etc, etc. As pessoas mais terríveis da época, né?
Eles eram os gatunos, os espertalhões, os oportunistas. Lembra-se de Zaqueu, né? E como eu falei, ele testemunhou muito, ele sabia do que se passava em Cafarnaum, porque Jesus exercia o seu ministério amplamente naquela região, tá? Então, o impacto de tudo que ele ouvia talvez tenha sido ficado no seu coração e ele estava só esperando a oportunidade, ou já estava a semente do Evangelho, a semente da palavra de Jesus, estava já no coração dele, né? Preparando. Então, depois que ele foi chamado, Mateus ele foi contado com os 12, um dos 12 apóstolos, acompanhou Jesus a partir de então, durante todo o ministério de Jesus. Ele estava em Jerusalém na época da crucificação, estava no cenáculo da ceia, e quando derramou o Espírito Santo, ele estava ali. Ele estava entre os 120 que estava no cenáculo, né? No momento do derramamento do Espírito Santo. E diz a tradição que ele desenvolveu o seu ministério principalmente entre judeus na Palestina. Depois, a tradição diz que ele fez algumas viagens missionárias, mas a maior parte do seu trabalho foi entre judeus, tá bom, irmãos? No Evangelho ali, não há nenhuma palavra, assim, um discurso, uma palavra. Mateus, quando ele fez o Evangelho, ele não falou nenhuma palavra dele como nós temos nos Evangelhos as palavras de Pedro, temos André, temos João falando, temos Judas, temos os Tiagos, né? Mas Mateus não tem nenhuma palavra dele ali, tá? Depois de 35 anos, né, da ascensão de Jesus, foi que ele foi levado a escrever esse evangelho. Não foi o primeiro evangelho, mas foi depois, ele acabou sendo o primeiro evangelho listado, né, no Novo Testamento, o de Mateus. É interessante que as mãos que assinavam os recibos de depósito, né, de recebimento de impostos, foi a mesma mão que depois virou um escriba, né, ali para narrar a vida de Jesus, o Evangelho de Mateus. Isso é que nós podemos falar sobre o autor. Se alguém quiser fazer alguma pergunta no final, o irmão fique dentro do assunto. Na medida do possível, nós na exposição da lição que nós não conseguimos responder esse questionamento, e se nós pudermos responder e der tempo, nós vamos responder aos irmãos, tá bom? Agora vamos ver um pouquinho sobre o propósito, né? O propósito. Qual foi o propósito? Por que Mateus resolveu escrever esse relato de Jesus? Como nós vimos, Mateus exerceu seu ministério entre os judeus da Palestina. E mesmo depois que se ele teve alguma viagem, o ministério dele foi sempre voltado para o povo judeu, o povo de Israel. Então, o ministério dele desenvolvido, ele resolveu escrever um livro que voltado para esse público. Porque qual que era o foco da mensagem dele? Jesus. Então, quando ele escreveu, o que ele queria era falar a linguagem do seu público. Então, os estudiosos verificam que a linguagem que Mateus usa, a maneira como as citações do Antigo Testamento, a maneira como ele expõe a vida de Jesus no seu Evangelho, é tudo voltado para um público da Palestina, o público judeu, tá? Vamos ver aqui que o Antigo Testamento, no Evangelho de Mateus, há muita referência, né? Há mais de 70 referências e cerca de 40 citações literais do Antigo Testamento.
só para os irmãos saberem o que é uma referência e o que é uma citação literal. Uma referência é quando um texto é citado implicitamente. O texto é citado um assunto do Antigo Testamento no Novo Testamento ou no Evangelho de Mateus. Quando ele cita assim implicitamente, são 70 referências, né? Ou 40 citações literais. O que é uma citação literal? Ele pega palavra por palavra do texto do Antigo Testamento e cita no seu Evangelho. Isso seria as citações literais. Mateus, ele cita o Antigo Testamento de maneira que os seus leitores estavam bem familiarizados, né? Então ele fala assim, esse texto aqui eles conhecem. Essa profecia ele conhece, então eu vou citar essa profecia, citar esse texto, porque está na linguagem deles. Ele não queria trazer para aquelas pessoas algo desconhecido. Então ele usa muito o Antigo Testamento, tá bom? E esses cristãos que eles estavam escrevendo, possivelmente viviam na Palestina ou Antioquia da Síria, local com muitos judeus cristãos, como lá em Atos 11, 19. Parece que a intenção dele era responder a essas pessoas que Jesus de Nazaré é mesmo o Messias. Ele queria provar que Jesus era o Messias. Como é que ele quis provar isso? Primeiramente, ele citando as Escrituras. Ele procurou provar que Jesus é o Messias citando as Escrituras, né? O próximo passo, depois de citar as Escrituras, Mateus, ele vai usar a palavra cumprir. Ele cita o texto bíblico, o texto do Antigo Testamento, e usa a palavra cumprir, né? Pois o que ele queria? Através do texto, ele quis provar que Jesus era o Messias, Jesus Nazaré é o Messias, mas quando ele coloca a palavra cumprir, ele quer provar que aquele texto, aquela profecia, né, aquela promessa do Antigo Testamento a respeito do Messias se cumpriram plenamente em Jesus de Nazaré. Tá? Por isso que ele usa quase 20 vezes a palavra cumprir. Mateus 1, 22 diz assim, só para um exemplo. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Verso 23, citando Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Tá certo? Ele cita e fala, cumpriu, tá? Ele quer provar por A mais B que Jesus de Nazaré é o Messias, porque todas as promessas do Antigo Testamento estavam se cumprindo nele, tá? Ora, se as promessas se cumpriram em Jesus, ele é o rei há tanto esperado. Se ele é o rei há tanto esperado, ele é aquele que traz o reino de Deus. Então, por isso que o tema de Mateus, né, como a lição, fala assim, Deus conosco, e o tema de hoje é a família do rei, era provar que Jesus, como o rei, né, de Israel, aquele que está trazendo o reino, o tema de Mateus é o reino de Deus ou o reino dos céus, que são expressões sinônimas, né? Que o reino dos céus é o reino de Deus, tá? O apóstolo usa a expressão 50 vezes, enquanto que Marcos utiliza apenas 15 vezes e Lucas 8 vezes, mas Mateus usa o reino de Deus ou o reino dos céus, tá? Se nós compararmos as citações da questão dos reinos com Mateus, Marcos e Lucas. Então, a pregação principal de Mateus era Cristo, como já citei, né? O reino de Deus está próximo. Então, o reino de Deus está próximo. A proximidade aqui não quer dizer que é de tempo, né? Mas de distância. Que a partir daquele momento que Jesus estando ali,
o Deus conosco estando ali, o rei estando conosco, o reino de Deus estava entre as pessoas. Algumas vezes parece que Jesus está falando que ele ali era o rei de Deus, e até os próprios cristãos ali já organizados, os discípulos de Jesus, faziam parte do reino de Deus. A ideia é que o reino de Deus perto das pessoas, porque o rei estava perto. O Deus conosco se encarnou, tá bom, irmãos? Essa é a questão. Qual que era o propósito? Provar, através das Escrituras, que Jesus de Nazaré era o Messias. E mostrar que a maioria das profecias, ou todas as profecias, né, as que se referiam, quando eu falo todas as profecias que tem no Antigo Testamento, mas todas as profecias que tem no Antigo Testamento que se referem à vinda do Messias se cumpriram em Jesus. Esse era o propósito, tá bom, irmãos? Isso aqui nós estaremos respondendo a primeira, tá certo? A primeira, a segunda e a terceira questão. Agora, a terceira parte aqui, de olho no texto, tem a ver com a genealogia de Jesus. Por que genealogia? Porque Mateus começa com genealogia. Quem gosta de ler a Bíblia, né? Umas partes mais chatas de se ler é genealogia. Porque você vai lendo uma infinidade de nomes encadeados e você fala, qual que é o propósito disso, né? Qual que é o propósito, né? Igualmente, na questão de se cumprir as profecias do Antigo Testamento em Jesus, também a questão da genealogia tem a ver com a família, porque a própria palavra de Deus está falando sobre o quê? Sobre de onde viria o Messias, a qual família ele pertenceria e qual era o trabalho dele. Por isso que Jacó já fala nas suas bênçãos aos seus 12 filhos que o cetro de governo de Israel viria de Judá. Então, o Mateus quer mostrar que Jesus é um descendente de Judá. E também fala que o Messias seria da descendência de Davi, bem como da descendência de quem? De Abraão. Então, a genealogia de Jesus, ela vai começar a Abraão. Mas uma coisa importante que os próprios judeus gostavam muito, era muito importante para eles, a linhagem. A linhagem da família era importante. Nas lições passadas, na série de lição passada, que nós estudamos a questão da volta do exílio do povo de Deus, nós temos as Esdras, Neemias, né? Lá em Crônicas, tem uma parte, não sei se bem em Esdras, eu acho que é mais em Esdras, onde precisou fazer um levantamento da linhagem dos sacerdotes, daqueles que exerceriam trabalho na casa de Deus, para ver se eles realmente pertenceriam àquela família. Para ele voltar a ocupar o seu lugar de destaque ou o seu serviço. Lembra-se que o trabalho sacerdotal pelas famílias já foi designado por Salomão no templo. Com o exílio da Babilônia, essa linhagem, esse período, esse rodízio, né, essa escala sacerdotal tinha sido interrompida. Então precisou recuperar as famílias para que pudesse colocar cada um na sua função. Haja visto que o pai de João Batista, Zacarias, como da família dos sacerdotes, ele ocupava um lugar ali, um dia exato, uma semana, um mês, um tempo exato para ele exercer o seu ministério sacerdotal. Então, ali em Êxodo, nós vemos ali a busca de novo dos seus antepassados, de mostrar a sua genealogia, a sua linhagem, para provar que você poderia estar naquele lugar. Então, Mateus, ele busca mostrar a linhagem de Jesus. Ele não era só o Deus conosco, né?
gerado pelo Espírito Santo, né, da parte do Pai, mas da parte de Deus, mas a parte humana, ele precisaria pertencer à linhagem do povo de Deus e a uma linhagem de alguns personagens específicos. Então, Mateus começa primeiro com Abraão, né? Ele divide assim a linhagem de Jesus se não me engano, são 13 etapas, né? 13 etapas. Deixa eu só achar aqui. Mateus organiza sua genealogia em 3 grupos, né? São 3 grupos. 14 nomes, são 14, 14, 14. Os primeiros 14 vão de Abraão até Davi. Por isso que começa aqui a genealogia. Livro da genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, filho de Abraão, né? Aí começa assim, verso 2. Abraão gerou Isaque. Então, essa primeira parte vai de Abraão até Davi. Até Davi. A segunda parte vai de Davi até o exílio na Babilônia, que eu já citei, né? Sobre o exílio. E a terceira parte vai do exílio da Babilônia até Jesus. Então, são 14, 14, 14. São 3 gerações, né, ou 3 genealogias de 14. Né? Aí os irmãos daria 42, né? 42 personagens sobre Jesus. Tá? É isso que é. Com a expressão filho de Abraão, então, o que Mateus quer? Designar que Jesus pertencia, né, à linhagem de um judeu. Jesus pertencia ao povo chamado de Deus. Mateus quer deixar claro aos seus leitores que Jesus é um judeu também. Além disso, de acordo com as profecias ligadas ao Messias, ele deveria ser da semente de Abraão. Lembra lá que Gênesis diz assim: em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Com a expressão filho de Davi, Mateus quer provar que Jesus é descendente de Davi. Por quê? Porque, segundo a profecia, o Messias viria da descendência de Davi. O filho de Davi a palavra filho de Davi transformou-se num título messiânico, um título de messiânico, tá? E no verso 16, quando termina o último grupo de 14 personagens, Mateus quer provar que Jesus era diferente de todos os outros nomes. Todos os outros tiveram pai e mãe humano, mas Jesus foi gerado por Deus. E Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o Messias, o ungido, tá? Essa aqui, o Messias, a palavra Messias em hebraico, né? É a mesma palavra que para nós hoje significa ungido, ou grego Cristo, tá? E Mateus quer provar que, por ser descendente de Davi, Jesus era o Cristo e a sua concepção sobrenatural, nós podemos ver aqui, são 3 coisas, né? Que nós podemos ver aqui. Ó. Primeiro o quê? Que a concepção de Jesus foi sobrenatural. Né? O seu batismo e o seu ministério e a sua paixão. São 4 partes da vida de Jesus. A concepção natural, o seu batismo, o seu ministério e a sua paixão. E, enfim, vários lances do Evangelho provarão isso. Tá bom, irmãos? Na questão do Evangelho de Jesus, da importância da genealogia. Agora nós vamos tratar da última parte aqui, aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre a genealogia, de olho na vida. Agora nós vamos aplicar
esse conhecimento que nós tivemos na primeira parte de olho no texto, agora vamos falar sobre de olho na vida. Pensando um pouco na genealogia de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre, para que nós, ao lermos esse texto, estudarmos essa lição, nós nos maravilhamos com a graça de Deus. Como é que nós podemos nos maravilhar com a graça de Deus, né? Aí até a genealogia não vai nos ajudar. Às vezes nós temos só um encadeado de nomes e não paramos paramos para prestar atenção aos nomes das pessoas, como estão colocados, cada genealogia, cada palavra citada ali, a forma como é citada. Quando nós falamos Mateus tinha um propósito, e como ele cita cada nome ali, ele vai demonstrar a maravilhosa graça de Deus, Jesus conosco, né? Vou ler uma parte aqui para os irmãos. Ó. A genealogia de Jesus Cristo evidenciam a maravilhosa graça de Deus. A maravilhosa graça de Deus. Não é comum encontrarmos em genealogias judaicas nome de mulheres, mas isso acontece em Jesus, ou na genealogia de Jesus. Se você pegar o Antigo Testamento, não é comum em genealogias judaicas nome de mulheres. Mas na de Jesus, entretanto, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, coloca o nome de 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Betsabá. Além, é claro, do próprio nome da Maria, mãe de Jesus, que é destacado em Mateus 1,16. Tá certo? O pastor Hernandes Dias Lopes, né, ele cita aqui no texto sobre a genealogia de Jesus. Lembra que nós, nessa parte aqui de olho no texto, irmãos, a questão para nós respondermos: é possível aprender algo sobre a graça de Deus olhando para a genealogia de Jesus? É possível? Sim. Como, né? A pergunta seria o quê, mas como? Aí nós vamos ver aqui, ó. Em primeiro lugar, vemos na genealogia de Jesus, isso é uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes. Em primeiro lugar, vemos na genealogia de Jesus mulheres em cuja vida há marcas reprováveis. Seriam pessoas, né, assim, que você não citaria como importantes na tua vida. Mas nós vemos essa aqui. Primeiramente, Tamar. Tamar coabitou com seu próprio sogro, Judá, filho de Jacó, e gerou dele 2 filhos gêmeos, Pérez e Zera. Raabe, lá de Jericó, ela era uma prostituta em Jericó, tá certo? Ruth era moabita e Betsabá, mãe de Salomão, adulterou com Davi. Muito provavelmente, né, nenhum personagem gostaria de destacar mulheres com esse passado. Talvez hoje as pessoas esconderiam ou essas pessoas da sua genealogia, ou se citasse, não deixaria que as pessoas soubessem desse deslize da vida dessas pessoas. Tá certo? Mas por que elas estão inseridas na genealogia de Jesus Cristo? Para reforçar a verdade de que o Filho de Deus se identificou com os pecadores e a quem veio salvar. Jesus veio para salvar os pecadores, né? Jesus fala assim: eu não vim salvar os sãos, mas vim salvar aqueles que estão doentes. Então aqui nós encontramos o quê? A maravilhosa graça de Deus, né? Na lição aqui continua. Além disso, muitas dessas mulheres fizeram coisas reprováveis, né? E Mateus não tentou esconder. A graça de Deus, não só dessas mulheres, mas homens também, homens perversos, né? O próprio Davi, ali nós vamos falar na próxima parte da lição, mas o próprio Davi foi uma pessoa que foi um objeto, né? Ou um personagem que a graça de Deus esteve muito na vida dele.
E ele deixa isso bem claro nos seus salmos. Ele coloca isso, né, da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse Deus olhando por ele, se não fosse o perdão de Deus, se fosse Deus tendo misericórdia dele, ele nunca tentava se colocar como que aquilo que ele recebia fosse pelos seus próprios méritos. Mas ele sempre se refugiava na graça de Deus. E por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus e o Messias teria que vir da sua linhagem. A outra parte aqui, dentro dessa aqui de olho na vida, é a questão que, após nós sabermos disso, sobre essa soberania, sobre essa graça de Deus, nós devemos nos alegrar com a soberania de Deus. Nesse momento importante que nós passamos, que a humanidade se passa, é difícil nós entendermos a soberania de Deus. O que quer dizer soberania? O governo de Deus. Deus governa tudo. Deus governa tudo, Deus governa a todos. Salmos já diz que o coração do rei está nas mãos de Deus. Então, como é que nós podemos nos alegrar na soberania de Deus? Através das genealogias. E a pergunta, né, a questão a ser respondida é possível aprender algo sobre a soberania de Deus olhando para a genealogia de Jesus? É possível? Sim. Né? O que nós podemos aprender? Né? Estudando a genealogia de Jesus, é impossível não se maravilhar também com a soberania de Deus. Há nomes mais conhecidos por nós, né? A palavra de Deus, né, assim, na Bíblia Sagrada, geralmente alguns nomes se destacam, como Abraão, né? Mesmo as pessoas que não fazem parte de uma igreja conhecem a história de Abraão, tem filmes sobre Abraão, Davi, Salomão, Ezequias, etc. Outros, porém, pouco conhecidos, mas estão lá na genealogia. Já ouviu falar de Naasson, Abiúde, Aquim? Nome aquilo que era bom aos olhos de Deus, do Senhor. E há nomes enormes, há nome de pessoas, né, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Qual foram esses nomes, né? Então nós vemos pessoas que com pouco destaque, mas que com certeza fizeram coisas boas em nome de Deus. E há pessoas que de destaque, né, que fizeram coisas muito ruins. O texto que eu estava lendo sobre lições importantes da genealogia de Jesus, do Hernandes, né, já citei as mulheres, nós podemos citar em segundo lugar aqui, que nós vemos na genealogia de Jesus homens em cujas vidas há marcas de mentiras. Né? Então nós vamos mostrar aqui que na questão da soberania de Deus, da graça de Deus, homens que se destacam pela mentira. Os patriarcas mencionados aqui, os patriarcas mencionados aqui, Abraão, Isaac e Jacó, tiveram os momentos de fraqueza na área da mentira. Né? Aqui, obras da carne. Eles não só se omitiram, mas esconderam a verdade e inverteram os fatos com medo de sofrerem com as consequências dos seus atos. Foram fracos e repreensíveis. Isso prova que Deus nos escolhe e não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos méritos. Certo? Apesar dos nossos méritos, tá? Em terceiro lugar, vemos na genealogia de Jesus, homens cuja vida há marcas de violência. Na lista da genealogia de Jesus, há homens como Davi, cujas mãos estavam cheias de sangue. Roboão governou Judá com truculência. O rei Acás queimou seus filhos, perseguiu seu próprio povo e cerrou ao meio, o profeta Isaías. Manassés foi violento, ele encheu Jerusalém de sangue, foi um monstro, um tormento para o seu próprio povo. Tá certo?
nós jamais escolheríamos homens dessa estirpe, desse tipo de pessoas para entregar nossas famílias, né? Mas a genealogia de Jesus Cristo aponta-nos para a infinita misericórdia de Deus. Ele ama com amor eterno os mais indignos, tá bom, irmãos? E em quarto lugar, vemos na genealogia de Jesus homens em cuja vida há marcas de idolatria. Homens idólatras. Salomão, por causa das suas muitas mulheres, sucumbiu à idolatria. Roboão fez bezerro de ouro e construiu novos templos em Israel para desviar o povo de Deus. Acás fechou a casa de Deus, encheu Jerusalém de ídolos abomináveis. Manassés foi astrólogo, idólatra e feiticeiro. Levantou altares pagãos e prostrou-se diante de todo o exército dos céus. Isso seria o exército dos céus aqui, irmãos, seria os astros, o sol, a lua, as estrelas, que as pessoas antigas adoravam, né? E na esteira da genealogia de Jesus Cristo, temos pessoas que nos deixaram perplexos por causa de sua afrontosa rebeldia a Deus. Isso prova de forma incontestável que Deus ama os objetos da sua ira e enviou Jesus para identificar-se com os pecadores e salvá-los de seus pecados. E o pastor termina aqui. Mas antes de ficarmos mais chocados com essa assombrosa lista, olhamos para nós mesmos. Por isso que fala aqui, de olho na vida, é possível aprender algo sobre a graça de Deus olhando para a genealogia de Jesus? Sim. É possível nos maravilharmos com a graça de Deus? Porque, antes de ficarmos mais chocados com essa assombrosa lista, olhamos para nós mesmos. Somos indignos, somos pecadores, somos culpados, nosso coração é desesperadamente corrupto, porque Deus nos escolheu. Ou porque Deus nos escolheu? Sabe o que foi que Deus nos escolheu? Porque Ele nos amou, porque Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou para morrer em nosso lugar? A resposta a todas essas perguntas é: por causa de sua graça, que é maior do que o nosso pecar. Por causa da graça de Deus, que é maior do que os nossos pecados. Então, o governo de Deus, a graça de Deus, é os motivos de Deus enviar Jesus para ser Deus conosco, para o Rei estar conosco, e para que ele viesse de uma genealogia, né? Personagem da sua genealogia, que identificava ele conosco, né? Identificava assim, através dos pecados dos seus antepassados, mas por ele ser gerado de Deus, ele é apto, né, para nos salvar. Por isso que ele foi o Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O desafio para nós essa semana, na lição, é que nós procuramos aprender um pouco mais sobre Mateus, né? Se não fosse por essa crise, nós poderíamos adquirir livros sobre a vida de Mateus, a própria igreja, lá no DEP, né? No Departamento de Educação, tem alguns livros que falam sobre Mateus, dos cursos preparatórios, e quem sabe nós também podemos ler o livro de Mateus durante essa quarentena, e juntamente com o livro de Mateus, ler os livros de Marcos, Lucas e João, que são os livros paralelos do Evangelho de Jesus. Tá bom, irmãos? Que há alguma pergunta? Não? Não? Vamos então dar um tempinho, que já vai começar a escola bíblica. Acho que eu passei um pouquinho, né? Ezequiel. Tá bom, irmãos? Que a graça de Deus fique com todos nós. Amém.